Bom, pessoal, nessa aula nós vamos estudar um pouco as regras de divisibilidade, né? Noções de divisibilidade. Mas quando que um número é divisível por outro? Um número é divisível por outro quando o resto da divisão é igual a zero. Então veja esse exemplo aqui. Se eu pegar 84 e dividir por 7, então eu pego 8, 7 vezes 1 é 7, 8 menos 7 sobra 1, desce o 4, 14, né? 2 vezes 7 é 14, não sobra nada. Então, a gente observa que o resto deu zero. Então, eu posso afirmar que 84 é divisível por 7, pelo fato da gente ter resto zero. O que nós vamos estudar é algumas regras sobre divisibilidade. Então, assim, a gente não vai precisar fazer todas as contas para saber se um número é divisível por outro ou não. Em alguns casos, né, na divisão por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, 8, 9 e 10. Torna o raciocínio mais rápido, os cálculos mais rápidos, né? O primeiro caso que a gente vai estudar é a divisibilidade por 2. Como que eu sei quando um número é divisível por 2? Quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Ou seja, quando ele for par, né? Então vamos pegar esses exemplos aqui, ó. 400, 972, 324, 686, 778. Todos esses números aqui são divisíveis por 2, pelos simples fatos de terminarem em número par, né? Qualquer número par é divisível por 2. Eu não preciso fazer a conta para saber que esses números são divisíveis por 2, ok? Bom, a outra regra, a próxima, né, é a divisibilidade por 3. Para a gente saber se um número é divisível por 3, basta que a gente some os seus logaritmos e essa soma dê um número múltiplo de 3, né? Então veja aqui esse número aqui, ó, 25.683. Se eu somar 2 com 5, 7, 7 mais 6, 13, 13 com 8, 21 e 3, 24. 24, ele está na tabuada do 3, porque 3 vezes 8 é igual a 24. Então, o 24 é um múltiplo de 3. E esse número sendo um múltiplo de 3, eu posso afirmar que 25.683 é divisível por 3. Se eu dividir por 3, vai dar resto zero, sem precisar fazer a conta. Bom, do 3 eu já vou para a divisibilidade por 6. Por quê? Porque quando um número é divisível por 6? Quando ele for divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. Então vamos pegar esse exemplo aqui. 42.426. Eu sei que esse número é divisível por 2. Por quê? Porque ele é um número par. Agora, para eu saber se esse número é divisível por 3, como eu já acabei de ver na regra anterior, 4, né? Mais 2, mais 4, mais 2, mais 6. Eu estou somando todos os algarismos que formam esse número. 4 mais 2, 6, e 4, 10, e 2, 12, 12 mais 6, 18. 18 é múltiplo de 3? Sim. Então, esse número ele é divisível por 2, por 3 ao mesmo tempo. Quando isso ocorre, ele também é divisível por 6, né? Se é por 2 e por 3, é por 6. Ok? Bom, continuando, a gente vai ver a divisibilidade por 4. Como que eu sei quando um número é divisível por 4 sem ter que fazer a conta? Quando ele terminar em 0, 0, ou quando seus dois últimos algarismos formarem um número múltiplo de 4. Então, por exemplo, se eu pegar o número 400, ele não termina em 0, 0, então eu já posso afirmar 400 é divisível por 4. Se eu dividir 400 por 4, vai dar 100 e vai sobrar resto 0. Qualquer número que termine em 0, 0 é divisível por 4. Agora, eu vou pegar esse número do exemplo aqui, ó, 625.212. A gente olha para os dois últimos algarismos. 12. 12 é múltiplo de 4? 12 dividido por 4 dá 3. Então, 625.212 também é divisível por 4, ok? Bom, nessa primeira etapa, a gente vai ver também quando que um número é divisível por 5.
É muito fácil. Quando terminar em 0 ou 5. Então vamos pegar os exemplos aqui, ó. 410 termina em 0, dá para dividir por 5. 305 termina em 5, dá para dividir por 5. 930 termina em 0, 115 termina em 5. Então todos esses números são divisíveis por 5. Continuando, vou mudar a folha aqui. A gente começa lá em cima, né? Com a divisibilidade por 7, tá? Talvez essa seja um pouquinho mais difícil, mas ela é muito interessante. Então vamos ler a regra. Quando multiplicamos o último algarismo por 2 e subtraímos esse valor do número restante, e isso resultar um número múltiplo de 7. Então vamos pegar aqui, vamos no exemplo que é mais fácil de entender. O último algarismo é o 5, então eu faço 2 vezes 5, que é igual a 10. Se eu tirar o 5 aqui, não sobra 38, então eu faço 38 menos 10. 38 menos 10 é 28. 28 é múltiplo de 7, tá? Então 385, se eu dividir por 7, olha aqui, ó. Dividido por 7 vai dar resto 0, ó. 7 vezes 5 é 35. 38 menos 35 é 3. Desce o 5, olha lá. 7 vezes 5 é 35, deu resto 0. Então nem precisava fazer essa conta aqui, porque já ficou provado aqui que esse número é divisível por 7. Vamos pegar esse outro aqui, ó. 2240. O último algarismo é 0. Então se eu fizer 2 vezes 0, vai dar 0 mesmo. Então eu vou fazer 224, que é o que sobra aqui, menos 0. Vai dar 224 mesmo. Ora, como é que eu vou saber se 224 é múltiplo de 7? Só fazendo a conta, mas eu não estou querendo fazer a conta, eu estou querendo usar a regra. Então eu continuo com o processo. O último algarismo não é o 2? O último algarismo é o 4, né? 2 vezes 4, 8. Então eu vou fazer 22, que é o que sobra, menos 8. 12 menos 8 é 4, vem 1. Olha, sobrou 14. 14 é múltiplo de 7, né? 2 vezes 7, 14. Então eu posso afirmar que 2240 é divisível por 7. Se eu fizer a divisão de 2240 por 7, o resto vai ser 0 com certeza, ok? Continuando então o estudo das regras, agora a gente vai ver quando que um número é divisível por 8. Quando o número terminar em 000 ou os 3 últimos algarismos sejam divisíveis por 8. Exemplos: 625.000, né, termina em 000. Então eu posso afirmar com certeza que 625.000 é divisível por 8. Se eu fizer essa divisão, vai dar resto 0. Agora esse outro número, 438.512. Eu não preciso fazer a conta toda, tá? Não é muita ajuda, mas evita de ter que fazer uma conta maior, né? Basta que eu pegue os 3 últimos algarismos, que nesse caso é 512, e eu faça a divisão por 8. Então vamos lá. 6 vezes 8 é 48. 51 menos 48 sobram 3. Desce o 2. 4 vezes 8 é 32. Olha aí, ó. Não sobra nada, deu resto 0. Então eu posso afirmar com certeza que esse número 438.512 é divisível por 8. Bom, está terminando, gente. Divisibilidade por 9. É uma regra muito parecida, né, com a regra do 3. Quando que um número é divisível por 9? Quando a soma dos algarismos que formam um número forem um múltiplo de 9, no caso, né? Então eu pego esse número aqui, 34.785. Eu vou somar 3 com 4 é 7, 7, 7, 14. 14 com 8, 22. Mais 5, 27. Isso, 27. 27 é um múltiplo de 9. 3 vezes 9, 27. Então eu posso afirmar com certeza que esse número aqui, 34.785, se eu dividir por 9, vai dar resto 0. Ele é divisível por 9, tá? Não preciso nem fazer a conta, só pela regra eu já sei. E a última regra, que talvez seja a mais fácil de todas, né? É a divisibilidade por 10. Para eu saber se um número é divisível por 10,
basta que ele termine em 0, né? Quando terminar em 0. Então veja esses exemplos aqui. O número 1000 dá para dividir por 10. 25.320 dá para dividir por 10. 670 também dá para dividir por 10. Todos esses números, se eu fizer a divisão, vai dar resto 0. Então, recapitulando. Um número é divisível por outro quando eu fizer a divisão e der resto 0. E eu não preciso fazer todas as divisões para descobrir isso, se eu tiver em mente as regras de divisibilidade, ok?